Mohammed Ben Sulayem está enfrentando uma pressão sem precedentes, e agora parece que o presidente da Federação Internacional de Automobilismo tenta reverter a sua imagem para se tornar mais popular no esporte. Depois de aplicar punições rigorosas a pilotos por uso de palavrões no grid de largada, ficou claro que essa abordagem precisava ser revista com urgência. Há indícios de que Ben Sulayem resolveu adotar uma postura mais branda, mas a grande dúvida é se essa mudança não chegou tarde demais. E, se for o caso, como os pilotos vão reagir a essa nova atitude que o presidente tenta implementar, buscando uma aceitação que parece cada vez mais distante. O cenário envolvendo Ben Sulayem é cercado de polêmicas, mas nenhuma tão impactante quanto a questão dos palavrões. O presidente chegou a gerar tanta desconfiança que até mesmo funcionários de dentro da própria federação começaram a questionar se a instituição ainda seguia o caminho certo e alinhado com seus princípios históricos. Foi essa desconfiança que levou figuras importantes a deixarem a entidade, acreditando que ela havia perdido sua essência original. Entre esses nomes estão Robert Reid, que era vice-presidente, e David Richards, presidente da Motorsport do Reino Unido. Robert Reid, por exemplo, apontou que a Federação Internacional de Automobilismo se transformou negativamente sob a liderança de Ben Sulayem, especialmente porque novas regras estavam sendo impostas sem consulta aos membros do Congresso, quebrando uma tradição de governança participativa. Vale lembrar que a Federação Internacional de Automobilismo não administra apenas a Fórmula 1. Ela também supervisiona categorias como o Campeonato Mundial de Rally, a Fórmula E e o Mundial de Endurance. Portanto, as regras e penalidades impostas por Ben Sulayem afetam todas essas competições, e não apenas a Fórmula 1. Um ponto que merece destaque é que a multa padrão criada por Ben Sulayem teria um agravante. Para pilotos da Fórmula 1, o valor seria quadruplicado, tornando as penalizações ainda mais pesadas em comparação a outras categorias. O argumento dos pilotos sobre esse tema é bem direto. Quando se está guiando a mais de 300 km por hora, palavrões acabam sendo algo instintivo e estão longe de ser uma prioridade nas preocupações de quem enfrenta situações tão extremas dentro de um carro de corrida. Mesmo depois que as novas normas contra a linguagem inadequada foram aprovadas, era comum ouvir palavrões nas comunicações via rádio, o que demonstra que os pilotos não aceitaram passivamente essa regra e tentaram mostrar a Ben Sulayem que comandar a entidade de forma autoritária não é a solução para garantir respeito. Agora que Ben Sulayem dá sinais de que pretende suavizar sua política, talvez vejamos uma reconfiguração do ambiente que envolve a relação entre pilotos, dirigentes e a própria federação. Neste momento, o centro da polêmica é o apêndice B do Código Esportivo Internacional, onde constam as sanções para quem usar linguagem considerada imprópria. Curiosamente, essa polêmica ganhou força depois de um encontro tenso entre Ben Sulayem e Max Verstappen, durante o Grande Prêmio da Arábia Saudita, logo após o fim da corrida e na frente de diversas câmeras de televisão. Segundo Max Verstappen, o episódio não teve ligação direta com uma eventual advertência para que ele não criticasse a federação, tampouco com a punição que ele recebeu ainda na primeira curva da prova. No entanto, os comentários feitos por Max após a corrida revelaram muito sobre sua atual percepção da entidade e, mais importante, o porquê de sua cautela ao abordar assuntos sensíveis. Max declarou: "A largada aconteceu, a primeira curva passou, e de repente já era a volta de número 50. Tudo aconteceu muito rápido. O problema é que não posso expressar minha opinião porque posso ser penalizado também. Então prefiro não dizer nada. A melhor decisão é ficar em silêncio. Qualquer coisa que eu diga pode gerar problemas. Vivemos em um mundo onde não se pode falar a verdade sem consequências. Honestamente, é melhor eu permanecer calado. Hoje em dia, tudo é levado de maneira extremamente sensível. E em nosso ambiente atual, críticas são vistas de forma negativa. Sendo assim, quanto menos eu falar, melhor." Max Verstappen não está sozinho em suas críticas à gestão de Ben Sulayem. A Associação dos Pilotos de Grandes Prêmios
conhecida como GPDA, também se posicionou de maneira crítica. George Russell, presidente da GPDA, foi o mais recente a comentar sobre a falta de clareza e transparência nas decisões que envolvem a federação e a Fórmula 1. Ele disse: "Infelizmente, a cada nova notícia vinda da federação, já esperamos algo negativo. É triste ver alguém que deveria ser uma referência se envolver em tantos problemas. Seguimos nos perguntando: qual será a próxima polêmica? É realmente lamentável e esperamos alcançar mais estabilidade em breve, pois isso é fundamental para o bem de todos." Os pilotos mantêm total confiança em Stefano Domenicali e na Fórmula 1, pois sabem que há um esforço real de colaboração entre equipes e organização. A prioridade de todos é construir um ambiente harmonioso e estável para o futuro do esporte. Queremos apenas que haja diálogo, porque conflitos desnecessários não levam a lugar algum e apenas enfraquecem o que todos trabalharam tanto para construir. Anteriormente, já havia figuras influentes que criticavam a maneira como Ben Sulayem tentava governar a federação como se fosse uma extensão de sua vontade pessoal. Um exemplo foi Tim Meyer, ex-comissário de provas, que foi um dos primeiros a levantar dúvidas sobre a justiça das penalizações relacionadas a palavrões. Segundo Meyer, Ben Sulayem tentou implantar essa política sem consultar os demais envolvidos e estava disposto a afastar quem discordasse abertamente. Meyer ainda comentou: Ben Sulayem acreditava que era necessário punir pilotos por linguagem imprópria. Desde então, seus esforços para implementar essa visão foram notáveis. Embora a regra exista no regulamento, a decisão de persegui-la com tanto rigor é questionável. Nos próximos meses, uma reunião de grande importância definirá o futuro de Ben Sulayem à frente da federação. Ele precisará convencer o conselho de que ainda é digno de ocupar o cargo, especialmente após os inúmeros erros e conflitos recentes. E é importante destacar: os pilotos também terão direito a voto, por meio da GPDA. A perspectiva de Ben Sulayem conseguir apoio majoritário parece bastante improvável, diante de todo o desgaste que sua gestão causou. Ainda existem outros episódios que ilustram a gestão polêmica de Ben Sulayem. Um deles foi a intervenção na proposta feita por um fundo saudita, a Liberty Media, proprietária dos direitos comerciais da Fórmula 1. Ben Sulayem afirmou que a Liberty Media estava supervalorizando a Fórmula 1, o que acabou gerando desconforto entre investidores e prejudicou a credibilidade da categoria no mercado. Além da regra sobre os palavrões, outra determinação polêmica foi a imposição de restrições ao uso de joias pelos pilotos. Essa medida, vista como uma afronta à liberdade individual, ganhou destaque quando Lewis Hamilton foi obrigado a remover quase todos os seus acessórios antes da corrida em Mônaco no ano de 2022, causando grande desgaste à imagem de Ben Sulayem perante o público e a mídia especializada. A GPDA solicitou que os pilotos fossem tratados como adultos e exigiu maior transparência nas decisões da federação. Contudo, Ben Sulayem respondeu de maneira ríspida: "Isso não é problema deles. Sou um piloto, respeito os pilotos, mas eles devem focar no que sabem fazer, que é correr. Nós cuidaremos dos assuntos internos da federação, e isso deve ser respeitado." Segundo o presidente, o que realmente importa são os resultados alcançados, e não a opinião dos envolvidos. Entretanto, a tensão com Verstappen não foi um caso isolado. No Grande Prêmio do Azerbaijão, Ben Sulayem entregou pessoalmente as medalhas aos 3 primeiros colocados, algo totalmente atípico para um dirigente do seu nível, que deveria se limitar às funções administrativas e regulamentares, não se envolvendo diretamente com os pilotos. Ao longo da gestão de Ben Sulayem, vimos uma série de decisões que geraram questionamentos profundos. A pergunta que ecoa nos bastidores é: será que estamos diante do presidente mais polêmico da história da Federação Internacional de Automobilismo? E mais importante ainda, será que ele ainda ocupará o cargo ao final deste ano? Compartilhe sua opinião nos comentários. E assim que fizer isso, não se esqueça de conferir o vídeo que está sendo recomendado agora na sua tela.